Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos conversar, lógico. Quando as pessoas acham que nem me falaram esses dias, né? Um dia vai parar, porque você já falou tudo. E na verdade não tem isso de falar tudo. Porque cada momento que a gente, por exemplo, vem fazer as gravações do podcast, que eu venho fazer essas gravações, é sempre um momento novo, é algo novo, lógico, relembrando as coisas antigas, e são inúmeras. E algumas experiências podem ser destrinchadas em vários nichos, não tem jeito. E mais uma aí que a gente vai falar hoje, né, que eu tava pensando durante o dia, falei, poxa, o que eu posso falar pros meus amigos e amigas do podcast? Aí você que tá ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tá no fone de ouvido, vou ouvir no YouTube mesmo, ou onde você quiser, mas o importante é que você esteja com a gente aqui. E a experiência que na verdade é interessante, né? A gente fala sobre os membros da igreja, e eu preciso alertar, quando eu vou falar os assuntos como que eu vou tratar aqui hoje, que aqui não é ataque de membros da igreja, nunca será. Aqui não serve para atacar membros da igreja. Quando eu tenho aquela brincadeirinha, membro com a recomendaçãozinha no bolso, não, porque você é uma pessoa portadora de uma recomendação para o templo e um membro exemplar da igreja. É uma maneira de falar. E eu fui um membro com a recomendaçãozinha no bolso por muito tempo, décadas, né? E é interessante, sabe? Porque quando a gente fala essas coisas, que a gente vai falar aqui hoje, é difícil, porque cada um pode até entender a sua maneira. Por exemplo, a gente falou esses dias de missionário ouvindo a gente aqui de tempo integral. Se você é um missionário de tempo integral e está tendo a coragem de ouvir a gente aqui, lógico, não se prejudique por isso, só se realmente estiver bem tranquilo para você. É isso aí, sinta-se à vontade, e você é membro da igreja também. E você já é parceiro ou parceira de batalha com a gente aqui, que se livrou dessa corporação. Poxa, que legal fazer. É uma corrente gigantesca que a gente está aumentando aqui. Começou comigo lá atrás e hoje nem esse trabalho nem é meu mais. Esse dia eu estava conversando também converso com muita gente. Às vezes sempre falo isso para você, conversando não sei com quem, porque eu converso com muitas pessoas e eu tenho um grupo de ex-missionários que não estão mais na igreja, mas que fizeram missão comigo. Então a gente conversa muito sobre isso e é legal, nós batemos muito papo, e esses papos nos levam por determinados caminhos, e é isso, a corrente vai aumentando, e é assim que tem que ser. E vamos lá então, né? Eu lembro que teve um episódio que o bispo, um bispo. Por que você fala tanto do bispo? É experiências que eu tive com líderes que eu conheci. E que de alguma forma estavam lá fazendo parte da minha vida enquanto membro assíduo da igreja. E eu presenciei uma vez o bispo tendo uma discussão com o presidente da estaca. E fala aí, conversa vai, conversa vem. E eu lembro que o assunto era a respeito de notas. Era alguma coisa assim, tá? Era notas que deveriam ser entregues quando você compra alguma coisa e pede reembolso para a igreja, né? E parece que o que eu entendi, porque eu estava perto. O bispo, ele estava justificando algumas notas que ele estava pedindo reembolso para a estaca. E, se eu não me engano, era isso. Por que eu não lembro tão vividamente? Porque faz anos isso aí, faz anos. Eu acho que pode ser que uns 20 anos. E o que eu quero chamar a atenção é que é uma frase que o bispo utilizou quando o presidente da estaca estava indagando, mas essas notas aí, então tem que ver, porque não é todas as notas que aceita, tem que ver se essas notas são verídicas, alguma coisa assim, contestando o bispo, que estava apresentando umas notas para pegar reembolso. E é até interessante que esse era um assunto que estava meio reservado, assim, num corredor da capela, só que eu estava próximo, então eu estava ouvindo, né? Por isso que eu sei dessa experiência, porque eu estava próximo, era só eu que estava próximo. E de repente o bispo soltou uma frase, que é o que eu queria falar para vocês aqui. E tal, e o presidente da estaca rebatendo, tal, tem que ver a veracidade disso, dessas notas, que senão não sei quem não vai aceitar, até que o bispo soltou isso. Ei, presidente,
eu sou mórmon, eu não minto. É complicado quando a gente fala uma frase dessa, né? E eu não estou falando que os membros da igreja são pessoas que você não pode confiar, e não são pessoas verdadeiras, que dizem a verdade. Não estou falando isso. Mas a gente vê cada coisa. Aí depois, né, não estou nem falando, não quero nem tocar no assunto de que alguns anos depois esse mesmo bispo ele foi desobrigado e passou por conselho disciplinar porque ele estava roubando o dízimo da igreja. Eu não vou nem comentar isso, porque deveria vir super a calhar, né? Pô, ele falou, eu não minto, e depois ele fez isso. Mas é só generalizando que a soberba, sabe? A soberba é complicada. E não foi só uma vez que eu ouvi isso. Essa foi a primeira vez que eu ouvi. Eu já ouvi, não, eu sou membro da igreja, não minto. Eu já ouvi outros episódios assim. E a soberba dessas coisas, sabe? Deixa eu mostrar que eu sou uma boa pessoa, mostrando que eu sou um mórmon ou um membro da igreja. Não quero ser chamado de mórmon. Tá bom, vai. Deixa eu mostrar que eu sou uma boa pessoa, mostrando que eu sou um membro da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Eu sou mórmon, não minto. Eu sou membro da igreja, não minto. A gente se coloca... O fato não é assim, não mentir. O fato é a soberba que você tem que colocar a corporação acima como um patamar que, por fazer parte dela, você não faz determinada coisa. Não, por eu fazer parte da corporação mórmon, eu estou dentro dessa igreja, eu não minto por isso. Então, quando eu ouvi essa frase, na época, eu confesso que eu achei muita petulância, arrogância, achei um monte de coisa. Primeira vez que eu ouvi, né, esse bispo justificar para o presidente estar. Ei, eu sou mórmon, presidente, eu não minto. E é complicado porque a gente já falou isso aqui, né? Eu não estou falando que você mesmo da igreja é metido quando fala isso. Não estou falando. A soberba que eu digo é uma coisa quase imperceptível que a gente fala. Pregam tanto que a corporação mórmon é a verdadeira que você acaba colocando isso na cabeça. E não tem jeito. E de tanto martelarem na sua cabeça que a igreja é o patamar de tudo que é verdadeiro, e você vai sempre jogar uma dessa. A igreja, imagina, todo o testemunho, a igreja é verdadeira, esse evangelho é verdadeiro, o fismismo é verdadeiro, o livro de Mormon é verdadeiro, tudo verdadeiro. Aí de repente você vai querer provar que você está falando a verdade para alguém. Eu sou mórmon, eu não minto. Eu sou verdadeiro, né? Tipo assim, eu também sou verdadeiro. Vai acompanhando toda a carruagem. E é complicado. O que eu senti quando eu ouvi, mesmo sendo um membro assíduo da igreja, esse bispo falando, eu sou mórmon, não minto. É complicado, porque, sei lá, e é complicado, né? No caso dele, eu falei que eu não ia comentar, não vou, mas só dando esse parecer, que eu já dei um spoiler aqui, depois de uns anos ele foi pego, sim, porque ele tava roubando dízimo, pegando reembolso falso, tal, dando notas e não tinha gasto, só para pegar o dinheiro. Mas tudo bem, eu não quero tocar. Eu só quero dizer que a petulância de você falar isso, sendo passivo, de você sim poder, às vezes, mentir, sabe? Ou querer usar isso como uma justificativa, às vezes estando mentindo. Vocês podem estar mentindo e usando isso. Então, até onde medir? Por que você não pode... Por que não pode falar, eu estou falando a verdade. Eu estou dando a minha palavra. Não, eu sou mórmon, eu não minto. Tá vendo a diferença? É diferente. E é aquele negócio, né? Por exemplo, apareceu aquele caso do Hinckley. Para quem não sabe, né, a Vânia levantou e trouxe à tona em um documentário que fala sobre... Só dar esse parecer, sei que muita gente sabe, só que às vezes as pessoas estão chegando agora. Tem um mini documentário que foi feito de entrevistas de décadas atrás. Agora o Hinckley poderia estar envolvido em prostituição, em lavagem de dinheiro e coisas assim e tal. Aí, vamos supor, é verdade isso. Aí ele seguiu uma vida ali pregando testemunho, não sei o que tem... E ele poderia até ter falado em algum momento, eu sou mórmon, não minto. O que ele falava é o que ele fazia lá atrás, sendo verdade, né? É só um exemplo.
Joseph Smith, ele teve que inventar uma baita de uma balela de uma história até chegar à poligamia para poder simplesmente se safar de uma situação extraconjugal que ele estava num celeiro com uma outra mulher. Aí, o que eu falo agora? Ai, Deus que mandou. Pronto. Imagina um cara desse olhando, não, eu sou o Mormon, eu não minto. Ai, meu pai do céu. Sabe? Isso aí é pra gente pensar. É coisas que a gente tem que falar. E às vezes é isso. Sou Mormon, não minto, por que falar isso? Entende? Isso é uma frase que eu sei que eu nunca usei. Eu já ouvi, mas eu nunca usei. Tô nem falando assim, olha, ele nunca usou. Não, mas eu nunca usei mesmo. Se eu falar a verdade, eu tô falando a verdade. Se eu mentir, a responsabilidade é minha. Entende? Ah, não, eu sou Mormon, não minto. Calma aí, se balize por você, se nivele por cima, não pela corporação. Até você que é membro da igreja está me ouvindo, sabe? Então fica aí um sinal, ou um conselho para você. Pô, não joga a igreja para mostrar que você é verdadeiro. Pô, e você, a sua essência? E aí, onde fica? Entende? Mas me lembrou muito. Eu estava pensando muito nesses dias a respeito disso e queria falar com vocês, que eu ouvi sim um líder primeira vez falando isso. Sou Mormon, não minto. Eu não me senti bem, eu não achei legal. Sabe? Eu falei, nossa, que bacana. Poderia até achar, nossa, que expressão maneira, vou começar a usar agora por ser membro da igreja, quando alguém me contestar. Não, calma aí, eu sou Mormon, eu não minto. Não vou falar isso. A gente já teve experiências aí de falcatruas, uma atrás da outra, cada enxadada é uma minhoca nessa história, a ponto de você ficar, não vou me usar de base ou vou nivelar o meu princípio de verdade ou não por causa de uma corporação. Então, nem estando lá dentro eu fiz isso, entende? Mas é uma coisa importante para pensar. Eu queria que você comentasse o que você acha. Às vezes você tem umas experiências. Isso é importante, sabe? Quando vocês estão ouvindo pelo YouTube, tem o espacinho ali de comentários. Não hesite, não. Vontade de comentar. Comenta ou não come? Comenta. Às vezes o que eu falei aqui te deu um gatilho de um assunto que você pode compartilhar, que às vezes nem é o assunto que a gente está falando aqui, mas te deu o gatilho de uma outra coisa. Eu acho que seria legal você expressar sua opinião, sim, que eu acho que seria bem proveitoso para todos nós que estamos aqui nessa corrente. E é isso, acho que foi um bom papo. Então tá bom, se você está nos aplicativos de podcast, vem até o YouTube se quiser comentar, e vou dar coraçãozinho, a gente vai bater um papo, tá bom? Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.